Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar muito de futebol, dando destaque ao futebol amador, torneios de penalidades, torneio de campos. Vamos falar do campeonato da Santa Rita, do Cruzeirão da Massa, futebol brasileiro, Série A, Série B, a Série C, a Série D. Série A destaca mais uma vitória do Botafogo, o empate do Flamengo, com muita polêmica, lá no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras. Vamos falar da vitória do Fortaleza na Série B, destaque para a vitória do Ceará Sporting Clube. Vamos falar também da Copa Sul-Americana, 16 avos de final, começando amanhã. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras. Tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de futebol, o canal do Juan. Hoje, segunda-feira, 10 de julho, está passando rápido, Juan, 10 de julho, e hoje, aqui no Barro Preto, 19 horas e 2 minutos, o bate-bola está no ar, trazer já o destaque inicial e boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E hoje o meu destaque vai para a rodada cheia da Série A, em que tivemos o jogo do Flamengo com o Palmeiras, que acabou em 1-1 no Allianz Parque. Um grande jogo entre as duas melhores equipes atualmente do futebol brasileiro e dos últimos anos. E também o destaque vai para o líder Botafogo, que somou 10 pontos na 14ª rodada, vencendo o Grêmio por 2-0 no Rio Grande do Sul. É sim, Juan, vamos já. O nosso programa, ele é muita informação e pouca enrolação. A gente pede os nossos amigos, quem quiser comentar, na medida do possível, a gente vai registrando aqui o comentário. Quem quiser ajudar a fazer o bate-bola, é só comentar e, na medida do possível, a gente lê o seu comentário. Eu falei, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e o canal UBC de futebol. E a gente vai começar falando de torneio de penalidades, dia 16 de julho, aqui no Barro Preto, na Arena Beba Legal, né, no Bar Beba Legal, o torneio de penalidade masculino e feminino em prol da Marcha das Margaridas, e a organização é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Acaraú, na pessoa do Padre Anísio. Lembrando, Juan, que a premiação é R$300 para o campeão, o vice-campeão R$200, o terceiro colocado o terceiro colocado R$150 e o quarto colocado R$100, troféu e medalhas para os ganhadores, tá certo? Então esse torneio, a inscrição é apenas R$25. A princípio era R$30, mas baixou, é apenas R$25, já tem 25 duplas inscritas no masculino. O sorteio do masculino nós faremos na próxima sexta-feira. Sexta-feira nós não faremos bate-bola, a gente vai fazer o sorteio desse torneio que acontece no dia 16, no Bar Beba Legal. A organização é do Padre Anísio, presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Então, quem não se inscreveu e quiser vir participar desse grande torneio, desse grande evento aqui no Bar Beba Legal, é só procurar o pessoal da organização, né? O Padre está pegando os nomes, e na segunda-feira a gente vai fazer, na sexta-feira, nós faremos o sorteio. No início do programa, mandar um abraço para o meu amigo Kleber Carneiro. Já a gente vai falar da competição do Kleber. Um abraço para ele. Um abraço para a Lidiane, para o Gerardo, para todos de casa, tia Maria, todos os nossos amigos que curtem o bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube, tá certo? Então, só repetindo, né? É próximo domingo, de 16, no Bar Beba Legal, organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Acaraú, na pessoa do seu presidente, o compadre Anísio, R$300 para o campeão, o vice 200, o terceiro 150 e o quarto R$100, inscrição apenas R$25, já tem 25 duplas inscritas, vai ser mais um grande evento, um grande show aqui no Barro Preto. Mandar um abraço, Juan, também para o Osani, um abraço para ele, para o seu neném, para a dona Assunção, para o Fabinho, para a Eloá e também para a Samara, curtindo o bate-bola. Tá certo, Onzinho? Agora, continuando o futebol amador, o Cruzeiro do Barro Preto, o Cruzeirão da Massa, esteve participando ontem, Juan, num torneio lá no Bom Jesus. A competição
tinha 10 equipes, e o Cruzeiro, no primeiro jogo, pegou o Riacho Fundo e ganhou de 3-0, gols do Elvis, do Valdinelli e também do Ednatan, 3-0 para o Cruzeirão da Massa. No segundo jogo, Juan, na segunda fase, o Cruzeiro passou no sorteio, né? Passou no sorteio, e nas semifinais, o Cruzeirão acabou saindo, Juan, nos pênaltis, para o 0-0 Fortaleza de Cacimba. O Cruzeiro acabou ficando na terceira colocação nesse torneio lá no Bom Jesus. Quem ganhou esse torneio, Juan, foi a equipe Amigos do Kiko. A gente paramos aqui, Amigos do Kiko. O primeiro jogo foi contra o Santa Rita City e foi 0-0 e Amigos do Kiko ganhou nos pênaltis. No segundo jogo, o Amigos do Kiko jogou contra o PSV da Lagoa do Serrote, também foi 0-0 e ganhou nos pênaltis. No quarto, na decisão, Juan, pegou o Fortaleza, que tinha vencido o Cruzeiro, e não teve tempo para ter jogo, Juan. Aí foi logo os pênaltis, Amigos do Kiko foi campeão, tá aí, parabéns para os Amigos do Kiko, que tem feito, o Kiko tem organizado, juntado uma galera boa aí, fez bonito no torneio da Lagoa do Serrote, foi vice-campeão, perdendo para o Real Madrid do Peregal, e ontem, no Bom Jesus, ganhou o título, Amigos do Kiko, foi sensacional. Mandar um abraço para o meu amigo Zé Neto, Jacques Ruim, que esteve em Fortaleza, acompanhando em loco o jogo do Ceará Esporte Clube. Já a gente vai falar de Série A, e o homem deu sorte, foi 3-0 para o Ceará, e ele assistiu um grande jogo. Como eu falei, é totalmente diferente a gente assistir um jogo em loco, porque na televisão, e o meu amigo Zé Neto teve o prazer de ver o Ceará jogando e ver o Vozão ganhando. Aí, grande vitória do Ceará Esporte Clube. Já a gente fala da Série B. E um abraço aí pro Zé Neto, que está alegre também, né? Porque o Corinthians dele, Juan, estava com a corda no pescoço e ganhou fora de casa da equipe do Atlético Mineiro. Um abraço para toda a família Jacques, pro meu amigo Zé Neto, pro meu amigo Regis e também pro meu amigo, pro Raimundo, Juan. Meu amigo Raimundo Jacques Pereira, gente da melhor qualidade. Um abraço também, Juan, pro meu amigo, pro Antônio Privino, ele é de Cacimbas. Um abraço para ele, sempre que pode, curte o bate-bola, a gente fica contente com a audiência do Antônio Privino. Juan, vem aí, Juan, o torneio, o Campeonato da Santa Rita, né? O Campeonato da Santa Rita, saiu o sorteio ontem, Juan, e o Cruzeiro caiu no grupo, acho que no próximo programa a gente traz bem atualizado o grupo que o Cruzeiro caiu. O fato é que já teve o sorteio, e o Cruzeiro, quando sair a data da estreia, a gente vai falar sempre dessas competições, principalmente dos jogos do Cruzeirão da Massa, que vai participar do torneio da Santa Rita, Juan, do Campeonato da Santa Rita, e também no Campeonato do Melado, o Cruzeiro vai participar juntamente com o Fortaleza de Barreiras. O Fortaleza de Barreiras entra com o primeiro quadro, e o time daqui, o Cruzeirão da Massa, entra com o segundo quadro. Para dar um abraço para todos os dirigentes, para o Dedé, para o Padriels, para o Levi, que é o treinador, toda a galera boa do Cruzeirão da Massa. E vem aí também o torneio, ainda falando do torneio de penalidades, na Lagoa do Serrote, em outubro, dia 29, é o torneio da família Paula. A premiação é R$4.000, R$2.000 para o campeão. E num dia antes, Juan, tem torneio feminino. Quando estiver mais próximo, a gente atualiza tudo o que vai acontecer nesse torneio da família Paula. Mandar um abraço para. Sim, Juan, mais uma vez aqui, registrando aqui o comentário do Privino Gomes. Privino Gomes, de Cacimba, Santana do Acaraú. Gente da melhor qualidade, falei que era Antônio Privino, mas é Privino Gomes, ele sempre que pode curte o bate-bola. Ô, Juanzinho, vem aí a primeira Copa Society na Arena Juremal, na localidade de Chinelo. A organização é do meu amigo Ivanaldo e também do Kleber. O Ivanaldo, quando eu jogava bola, ele apitava, era grande árbitro, o Ivanaldo. Um abraço para ele e também para o Kleber Carneiro, que são os organizadores, Juan. E a primeira reunião, ela está marcada na casa do Ivanaldo, em Chinelo, dia 30 de julho, às 8 horas da manhã. Então, quem quiser participar, certamente já tem equipes que já confirmaram, né, a presença, mas as vagas estão abertas, as inscrições estão abertas, e no dia 30 vai ter o primeiro conselho técnico, e nessa reunião vai se decidir muitas coisas, né, Juan? E
quantidade de times que vão participar dessa competição, como é que vai ser a arbitragem, tudo vai estar decidido nessa reunião. E quando tiver a tabela, a gente vai ter o prazer de divulgar aqui no nosso programa. Um abraço para todos os organizadores, para o Ivanaldo e também para o meu amigo Kleber Carlos. Tá certo, Luzinho? Agora vamos falar de futebol. Luzinho, vamos para frente, né? Vamos para frente. 19h11 aqui no Barro Preto. É o bate-bola ao vivo aqui no Facebook, Juan. Mandar um abraço também, Juan, aqui no Barro Preto. Pessoa da melhor qualidade, Dona Dalva. Um abraço para Dona Dalva. A Dona Dalva sempre que pode, curte o bate-bola. Um abraço para ela. Os nossos amigos, quem quiser deixar sua mensagem aí, a gente tem o maior prazer de registrar. Juan, vamos falar de Série B. A Série B que teve rodada. A rodada número 16, só falta um jogo, Juan. É o jogo do Vila Nova contra o Vitória da Bahia, mas a rodada de número 16, só faltam 3 rodadas para finalizar a primeira fase. O Ceará mostra aí uma certa recuperação, Juan, torcemos, né, que continue, e o Juan vai atualizar os jogos que aconteceram nesse final de semana. Destaque, mais uma vez, para a vitória do Ceará Sporting Clube. Como eu falei no início, meu amigo Zé Neto esteve na Arena Castelão, presenciando um grande jogo, uma grande vitória do Alvinegro de Porangabuçu, e foi o zagueiro, João, a zagueirada do Ceará que marcou. Cada zagueiro marcou um gol, e também o Nicolas, né? O Nicolas, o Cavani do Nordeste, fez o primeiro gol, abriu o placar. Uma boa apresentação do Ceará Sporting Clube. Esporte Mirassol, Chapecoense e Esporte 0, Mirassol 0, Chapecoense 2, CRB 1, Tombense 0, Sampaio Corrêa 1, Avaí 0, Ponte Preta 1, Ituano 1, Juventude 1, ABC 0, Criciúma 1, Guarani 2, Londrina 1, Ceará 3, Botafogo 0, Novo Horizontino 2, Tombense 2. Destacar esse jogo, Juan, do Novo Horizontino, que o Novo Horizontino teve que ganhar até o finalzinho, rapaz. Tomou os 2 gols nos acréscimos, foi um empate com sabor de derrota para a equipe do Novo Horizontino, que naquele momento estava indo para a liderança e acabou deixando escapar. Com isso, Juan, o G4 tem o Criciúma, é o líder, o Sport é o segundo, o Vila Nova é o terceiro, e o Novo Horizontino fecha o G4, é o quarto colocado, Juan. Aliás, o Vitória, né, que tem um jogo a menos, já contra a equipe do Vila Nova, na sequência, o Vitória, o Mirassol, o Juventude, o Guarani e, Juan, o Ceará Sporting Clube aparece na 9ª posição, né? O Ceará começou a rodada na 12ª, acabou ganhando 3 posições. O Botafogo é o 10º, na sequência o Atlético Goianiense, o CRB, a Ponte Preta, o Ituano, o Sampaio Corrêa, a Chapecoense já na zona da degola, Tombense abre a zona da degola, o Londrina, o Avaí e o ABC, que tinha ganho, Juan, o ABC que se reforçou muito, tinha ganho fora de casa da equipe do Avaí, e ontem sucumbiu diante da equipe do Criciúma, perdendo o jogo 1-0, e jogou quase todo o jogo, desde os 20 minutos do primeiro tempo, com um jogador a mais, Juan. Só ressaltar um negócio aqui que eu achei, é que o Tio Carlinhos, abraço para ele, que sempre assiste aqui o programa, ele torce Guarani e Londrina, e os 2 times ambos vão um ano bom e um ano ruim na Série B. Realmente, bom e um ano ruim. Realmente acontece isso, Juan. Realmente acontece isso. E agora, Juan, vamos falar dos jogos, Juan. Próximos jogos da Série B, a empolgante Série B, que nós já vamos chegando na 17ª rodada, e o Ceará vai jogar fora de casa, um difícil jogo em São Paulo com o Mirassol. Mandar um abraço pro Edmilson Oliveira, Juan, o Neguinho lá do Melado, um abraço para ele, para Josiano, para todos de casa, um abraço para a galera boa do Melado, que sempre tem participado dos torneios de penalidades que acontecem aqui no Barro Preto. O Neguinho, Juan, se não acompanhou, na época que eu jogava, o Neguinho jogava bola, era um lateral esquerdo da melhor qualidade, jogava muita bola, o meu amigo Neguinho. Vamos atualizar os jogos da próxima rodada da Série B. Mandar um abraço também para o Parielves, presidente do Cruzeirão da Massa, também curtindo o bate-bola. Ele que fez um dos gols do Cruzeiro no primeiro jogo, ontem no torneio lá no Bom Jesus. Criciúma e Guarani,
Botafogo e Chapecoense, CRB e Avaí, Atlético Goianiense e Sport, Sampaio Correia e Ituano, Juventude e ABC, Ponte Preta e Tombense, Londrina e Vila Nova, Mirassol e Ceará, Vitória e Novo Horizontino. Juan, a Série A. Vamos falar a Série A agora. A Série A que tem, Juan, o Botafogo. Botafogo, todo mundo acha, o Botafogo não tem futebol. Vamos mandar um abraço para Leila. Um abraço para Leila. Leila é filha da Dona Santa, do seu Jacó, foi minha aluna e hoje reside no Rio de Janeiro, também curtindo um bate-bola. Um abraço para ela. Um abraço também para a irmãzinha dela, a Jária, e também o Edinaldo, eram meus alunos, a Leila está curtindo um bate-bola. Retransmita o meu abraço, tanto para o Edinaldo como também para a Jaira. Tá certo, Luzinho? Então a Série A, Juan, que teve rodada completa, e o destaque foi para o jogo polêmico, né, o clássico, entre o Flamengo e a equipe do Palmeiras, e principalmente essa vitória do Botafogo. Todo mundo achava, né? O Botafogo uma hora perde, mas o Botafogo, mais uma vez, surpreendeu o Botafogo, Juan, que no segundo turno vai jogar muitos jogos, principalmente com os times que estão lutando pelo título, em casa. Ele ganhou fora do Flamengo, ganhou do Palmeiras e agora ganhou do Grêmio. A equipe do Botafogo vai atualizar todos os resultados. O Parel está lembrando aqui que o sorteio será sexta-feira. Pois é, a gente no início do programa falou do torneio do Paranaense e realmente vai acontecer o sorteio na próxima sexta-feira. Nós não faremos bate-bola e sim o sorteio. Vamos atualizar os resultados. Ó. Grêmio 0, Botafogo 2, Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0, Fluminense 2, Internacional 0, Red Bull Bragantino 0, São Paulo 0, Santos 4, Goiás 3, Palmeiras 1, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1, Vasco 0, Cruzeiro 1, Cuiabá 1, Bahia 1 e o destaque verdadeiro dessa rodada, Coritiba 3-1 na América Mineiro, chega na segunda vitória seguida. É o Coxa, né, Juan? O Coxa que ganhou, tinha ganho do Goiás na penúltima rodada e acabou ontem ganhando mais uma vez, fora de casa, aliás, ganhou em casa do América, né, de virada. Vamos mandar um abraço para Silvinha e o Erlim, estão em Morrinhos curtindo bate-bola. Na Santa Rita, mandar um abraço para o meu amigo Lucidade, para o Eric, todos de casa. E na Lagoa do Serrote, mandar um abraço para o meu amigo Alberci Ripardo. Meu amigo Alberci Ripardo, o Alberci Ripardo, que tem o seu programa também no Facebook e no YouTube, às quartas-feiras, sempre, às 19 horas. Aliás, 18h35. Então, um abraço aí para o Alberci Ripardo. Tá certo, Juan? Tá certo. Com isso, Juan, com os resultados, o Botafogo, líder, disparado, 10 pontos à frente do segundo colocado, que no momento é o Flamengo que reclama muito da arbitragem, né, do jogo do Palmeiras, principalmente o pênalti em cima do Edson Ribeiro, cada qual tira suas conclusões. Eu não sei se eu olhei com o coração, achei pênalti. O Grêmio é o terceiro, o Fluminense é o quarto, o Palmeiras aparece na quinta colocação, o Red Bull é o sexto. Na sequência, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Atlético Paranaense, Santos. O Santos, Juan, aqui deu uma respirada, né, com a vitória em cima, a vitória, né, boa vitória em cima do Goiás. O Cuiabá é o 14º, o Corinthians com a vitória respirou, é o 15º, o Bahia é o 16º, e a turma da zona de rebaixamento ninguém ganha, né, Juan? Só que o Coxa, que era o Lanterna, ganhou 2 jogos. Os primeiros 2 vitórias do campeonato, inclusive. É sim, então, tá aí o Goiás, abre a zona de rebaixamento, o Coxa tá dando recuperação, né, Juan? É o 18º, o Vasco é o 19º, e o América é o 20º. Tá certo? Então, a Série A foi rodada muito boa na história de semana, e a 15ª rodada, Juan, vai atualizar todos os jogos da 15ª rodada. O destaque nessa 15ª rodada é o clássico Fla-Flu, Flu-Fla, e também São Paulo e Santos, Juan. Temos também Internacional e Palmeiras, e, lógico, o jogo do Botafogo. Botafogo e Red Bull Bragantino, Cruzeiro e Coritiba, Fluminense e Flamengo, São Paulo e Santos, Fortaleza e Cuiabá, Internacional e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bahia, Goiás e Atlético Mineiro. O meu amigo Alberci está dizendo que está lembrando do Leicester, né? Ninguém dava nada para o Leicester, e o Leicester foi, Juan, o campeão da Premier League há alguns anos atrás, se bem que agora está na zona de rebaixamento.
O meu amigo Privino Gomes está dizendo que ontem, Juan, ele esteve no torneio de pênaltis do Piseiro do Ednardo, colaborando com a equipe, com a equipe entrando em campo, do Gelson Nascimento, e o Jacques Silvano bota aí. O grande Privino Gomes esteve ajudando na transmissão da equipe entrando em campo. Mandar um abraço para o Gelson, né? O Gelson que está, Juan, sem dúvida nenhuma, todo final de semana, fazendo transmissões, torneios de penalidades que acontece muito ali na região da Miraíma, e o Gelson faz transmissões, e o meu amigo Privino Gomes esteve colaborando com a equipe entrando em campo, que foi, Juan, não sei quem foi o campeão lá no Piseiro, mas soube que teve esse torneio, eu sabia do torneio, né? Eu não estou sabendo nada quem ganhou, eu só sei, Juan, que no dia 16 é no Babeba Legal, o torneio de penalidades da Organização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, R$ 25,00 apenas a inscrição e R$ 300,00 para o campeão. Ok, Juanzinho? Mandar um abraço para o meu amigo Hernando Santos, o Hernando, que está curtindo bate-bola, ele que trouxe o menino, Juan, trouxe o filhinho dele para participar do torneio de penalidades aqui do Sub-15, e o garoto tem futuro, bate muito bem na bola, o garotão, o Gabriel, filho do meu amigo Hernando, um abraço para ele e para todos de casa. Juan, agora vamos falar de Série C. Série C do futebol brasileiro, que está pegando fogo, Juan, lembrando que lá é só jogos de ida. Só mais uma vez, lembrando, o sorteio do torneio é na próxima sexta-feira. Sexta-feira nós não faremos o bate-bola só na segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer nesse torneio no próximo domingo. A Série C, Juan, teve rodada e destaque para a gente teve a vitória do Floresta, né? O Floresta acabou ganhando fora de casa e o Juan vai atualizar todos os resultados da Série C do futebol brasileiro. Aparecidense 2, São José 1, o Figueirense 1 com o CSA, o América de Natal pela de 2-1 para o Manaus, Pouso Alegre pela de 1-0 para o Floresta, o São Bernardo 1 com Altos e a seguir duas vitórias heróicas, o Brusque 2-1 no Botafogo fora de casa e o Paysandu 2-1 no Amazonas fora de casa. O Brusque com 1 a menos, só que o mais impressionante foi o Paysandu, que não ganhava faz um tempo e ganhou do líder com 2 a menos. O Manaus, Juan, ganhou fora de casa do América, o Floresta ganhou fora de casa, o Brusque e o Paysandu ganharam fora de casa, né? Foram vitórias heróicas. As o Ednatan Santos, né? O Ednatan, que fez gol, né? Ontem, no primeiro jogo do Cruzeirão da Massa, a gente falou aqui no início do programa, fez gol, foi 3-0, um gol do compadre Elvis, um gol do Ednatan e também um gol do rapaz que eu esqueci o nome agora. Falei no início, mas agora esqueci. Tá certo, o Cruzeiro, que foi o terceiro colocado lá no torneio do Bom Jesus. Juan, com isso, o G8, classificam 8 na Série C, o Amazonas é o líder, o Bruscão da Massa, o Brusque, está na segunda colocação, São José é o terceiro, o Operário é o quarto, São Bernardo é o quinto, o Náutico é o sexto, o Botafogo da Paraíba é o sétimo, o Volta Redonda é o oitavo. Na sequência, o Figueirense, Confiança perdeu a confiança, né, Juan? O Paysandu, que está no meio da tabela, o CSA, o Ipiranga, o Florestinha, saiu da zona de rebaixamento, já é o 14º, a Aparecidense e o Manaus. Na zona da degola estão o Remo, Pouso Alegre, América de Natal e também o Altos, João. O América de Natal não consegue ganhar de absolutamente ninguém. Tá certo, João? Então vamos falar agora de Série D, a Série D do futebol brasileiro, que teve rodada começando no sábado, Juan. Atlético Clube 1-0 no Democrata de Governador, o Atlético Alagoinhas 1-0 na Jacuipense, o Caxias 3-1 no Aimoré, esse de Luiz 3-0 no São Joséense, o Resende 0-0 com a Portuguesa do Rio, Santo André 2-0 no Nova Iguaçu, Internacional de Limeira 1-0 na Ferroviária, Maranhão 1-1 com Cordino, Sergipe. Juan, só um lembrete aqui, o meu amigo Privino, como está dizendo, o campeão lá foi o Manuel Noé, Juan. Noé, né? E representando a Arena Privino, então o título ficou em casa. Arena Privino lá, sempre quem coloca o time da Arena Privino é o meu amigo Toninho da Ipueira. Então o título ficou em casa. Parabéns aí para os campeões. Arena Privino foi o grande campeão lá no torneio Piseiro do Ednardo. O Sergipe perdeu de 3-1 para o Palco, Tocantinópolis 1-1 com o Ferroviário, Retrô 1-0 no Bahia de Feira, o Craque perdeu de 2-1 para o Piracicaba, o Maitá 0-0 com a Águia de Marabá, Maringá 0-0 com o Cascavel e o Pacajus 4-1 no Iguatu, jogo do Cearense. E jogo atropelou, né, mano? 4-1 para Pacajus.
Domingo também teve rodada, Juan. Domingo teve rodada, começando com a Patrocinense 3-0 no Operário do Mato Grosso do Sul, o Atlético Cearense 3-0 no Calcaia, que na Série D é outra história, né? O Concórdia 1-1 no Camboriú, com Camboriú, o Potiguar 2-0 no Globo, a Tunaluso 2-0 no São Francisco, Vitória 2-0 no Real Noroeste, o Fluminense do Piauí perdeu de 3-1 para o Parnaíba, e fora 1-1 com a Anápolis, o Brasil de Pelotas 1-0 no Novo Hamburgo, no clássico Arapiquense, o Cruzeiro perdeu de 2-0 para o Asa, o Real Ariquemes perdeu de 7-0 para o Ceilândia, o Souza 1-0 no Nacional de Patos, o Trem perdeu de 2-1 para o São Raimundo, Operário de Governador 2-1 no União Rondonópolis, o Princesa de Solimões 1-1 com o Nacional de Amazonas, e hoje tem o Brasiliense contra o Interporto, o Campinense contra o Santa Cruz. Juanzinho, tá aí quem ganhou lá o torneio foi o Manuel Neuer. Lembrando, Juan, que não sei se é o nome mesmo do rapaz, ou se ele apenas faz uma homenagem ao grande goleiro, né? O grande goleiro Manuel Neuer, da equipe da Alemanha e também do Bayern de Munique. Juan, lá que teve a transmissão, né? O Privino falou aqui, foi entrando em campo a equipe do Gelson. Um abraço pro Gelson, pro Jaco Silvani também. O Jaco Silvani, que é grande comunicador, ele que ajuda muito o Gelson nas transmissões. Mandar um abraço também, Juan, pro palmeirense, meu amigo palmeirense, Gerardo Filho. Ele que torce pro Palmeiras, e até ele acha que foi pênalti naquele lance do. Não me recordo qual foi o jogador, mas em cima do Everton Ribeiro. Eu achei interessante um comentário do cara da ESPN que disse que não foi pênalti, o jogador do Palmeiras foi para dar uma ombro a ombro, tá de lado. Aí o Everton Ribeiro foi mais rápido, aí foi nas costas. Se foi nas costas, foi pênalti, né? Então o cara, no comentário dele, acabou se contradizendo e o Flamengo perdeu a chance ali de fazer mais 2 pontos e ficar apenas 8 pontos do Botafogo. O Botafogo que está numa campanha sensacional. Vou mandar um abraço pro seu padrinho, rapaz. Ele tá em Belém, rapaz. O homem tá no Pará, Belém do Pará. Um abraço para ele. Ele que é torcedor do Remo. E eu acho que ele tá revendo os amigos lá no Pará e a galera tá brincando, né? Porque o Remo não consegue sair da zona da degola, da zona do rebaixamento, da Série C do futebol brasileiro. Um abraço aí pro compadre Guarani, para todos de casa. Juanzinho, a Série D, só faltam 2 rodadas, né? Só faltam 2 rodadas para a gente conhecer os times que vão passar para a próxima fase. Para a próxima fase, são 8 grupos, cada grupo 8 times, e classificam 4 de cada grupo para a gente ir para o mata-mata. A gente até trouxe a classificação no programa passado, e daqui 2 rodadas a gente vai trazer todos os classificados e vamos ver quem sobe para a Série B. Aliás, para a Série C do futebol brasileiro, e vamos ver quem será o campeão da Série D. O destaque nessa semana, Juan, é para a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, que está nas quartas de final, Juan, as quartas de final dessa competição, e amanhã a gente vai conhecer o primeiro semifinalista, quarta-feira a gente vai conhecer o segundo, quinta-feira a gente vai conhecer o terceiro, e sábado, o jogo do Corinthians é só sábado, porque o Corinthians amanhã joga pela Sul-Americana, a 16 avos de final. O Juan vai atualizar os jogos de amanhã, o de quarta, o de quinta e o de sábado, Juan. Mandar um abraço, Juan, para o Zé Paulino, rapaz. Zé Paulino, irmão do compadre Valdemir. Um abraço para o Vânio também, né? O Vânio certamente, acho que mora na capital. Um abraço para todos aí, todos de casa, gente da melhor qualidade. O meu amigo Zé Paulino, que homem de muitas histórias. Um abraço para ele que é torcedor aqui do Fortaleza, e lá ele é torcedor do Paysandu. E é torcedor do Flamengo também. Grêmio e Bahia, o jogo de amanhã, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e América Mineiro. É sim, o Zé Paulinho está mandando um abraço para todos do Barro Preto. Certamente, muitas pessoas vão tomar conhecimento desse abraço, desse alô do Zé Paulino. Um abraço também para ele. O Juan vai falar agora, lembrando, Juan, que o Grêmio empatou o primeiro jogo fora de casa com o Bahia. Então aqui é quem ganhar, né? O Flamengo ganhou o primeiro jogo 2-1 do Atlético, tá com a vantagem,
pelo empate. O Palmeiras perdeu 1-0 para o São Paulo, precisa reverter. E o Corinthians perdeu para o América 1-0, então precisa reverter. Esse jogo, como eu falei, repito, será no sábado. Quando está acontecendo a Libertadores Sub-20 e o Palmeiras é o representante brasileiro nessa competição. O Juan vai atualizar os jogos da terceira rodada. Terceira rodada, o Boca Juniors 2-2 com o Palmeiras, o Huachipato perdeu de 3-0 para o Defensor Esporte, o Cerro Porteño 2-0 no Envigado, o Always Ready perdeu de 6-0 para o Independente Del Valle, o Caracas 3-0 no Alianza Lima e o O'Higgins perdeu de 2-1 para o Peñarol. Vou mandar um abraço para o Eliseu que é torcedor do Mengão, também curtindo o bate-bola. Um abraço para a Letícia, para o time Mané Patissandra, também curtindo o bate-bola. Com isso, Juan, lembrando que são 12 times, 3 grupos de 4, só classifica o primeiro de cada grupo e os 3 segundos, o melhor segundo colocado também classifica. Então ficou o Peñarol do grupo A classificou e o Caracas ficou em segundo. No grupo B, o Independente Del Valle, que tem uma boa base, Juan, foi o primeiro, o Cerro Porteño o segundo. No grupo B, né, Juan? No grupo C, o Boca Juniors ficou na primeira colocação, classificou, e em segundo ficou o Cerro Porteño. O Juan vai atualizar o grupo. O grupo dos segundos colocados, quem se classificou foi o Cerro. Não teremos o Palmeiras na semifinal. É porque assim, ó, o Boca foi. Quem classificou foi o Cerro, tá certo? O Palmeiras, Juan, foi o pior segundo. Então o Palmeiras não classificou. Então as semifinais já estão definidas, Juan. Tem Arói, Boca Juniors, Independente Del Valle e Cerro. Jogo único, né, Juan? E destacar a boa base do Independente Del Valle, que para mim é candidato forte a ganhar essa competição, Juan. O Independente Del Valle, que é um grande time, principalmente na base, e esse fruto do sucesso nos últimos anos vem totalmente da base, e é de se admirar um time que há 10 anos atrás ninguém conhecia e hoje é um grande concorrente a competições sul-americanas. Ele que é rei da Sul-Americana. Na Libertadores, ele não costuma fazer boas campanhas, mas esse ano ele classificou em primeiro, pegou o Pereirão, né, o Deportivo Pereira, e está no grupo do Palmeiras. Se passar, pode pegar o Palmeiras. Além de ter chegado na final em 2016. Exatamente. Quando eu digo que ele não faz boas campanhas, nos últimos anos, é porque ele é rei da Sul-Americana, e ele foi em 2016 vice, mas nas outras competições ele sempre cai em primeira fase, não faz boas campanhas. Muito se espera dele na Libertadores, mas acaba não acontecendo. Mas esse ano está muito forte. Ele que tritura brasileiros, né? Já ganhou do Palmeiras, já ganhou do São Paulo, ganhou a Sul-Americana do São Paulo, e mais recente, né? Em Maracanã lotado, ganhou o jogo em casa, perdeu de 1-0 e nos pênaltis acabou sendo campeão da Recopa Sul-Americana. Já ganhou do Corinthians na Sul-Americana. Ganhou, eliminou o Corinthians. Ganhou o jogo aqui. Ganhou o jogo da equipe do Corinthians. Ganhou aqui no Aliança. Aliás, no Itaquerão. Trocando as bolas aqui, né? O campo do Corinthians. Ok, Juan? Então, o Juan vai atualizar, Juan. A Copa Ouro, a gente teve o jogo da última rodada. Das quartas de final, os Estados Unidos 2-2 com o Canadá, lamentar a péssima campanha do Canadá, empatou com Guadalupe, com Guatemala e quase perdeu para Cuba, mas se classificou e acabou perdendo para os Estados Unidos. A Guatemala perdeu de 1-0 para a Jamaica, México 2-0 na Costa Rica e o Panamá 4-0 no Catar. E Catar. Como ficaram as semifinais, Juan? Estados Unidos e Panamá, Jamaica e México, e temos 2 favoritaços à final. Todos os jogos no dia 12, horário diferente. É o Juan que tá. O Juan que. Você acha quem ganha, Juan, essa Copa Ouro? Eu acho que os Estados Unidos vai levar. Vai levar, tá com a seleção muito forte nos últimos anos e tá com potencial para a próxima Copa do Mundo, na minha opinião, a seleção que mais tem potencial para a próxima Copa do Mundo, porque a seleção do México já tá velha e o Canadá é o Canadá. É o México, né, Juan, que vem fez uma campanha, acabou uma campanha não muito interessante, né? O México que é força lá no continente, mas não tem feito bons jogos, principalmente nessas últimas Copas Ouro, não é isso, Juanzinho? O Juan, vai começar amanhã a fase preliminar da Liga dos Campeões. Vem aí, já a Liga dos Campeões, os principais times vão entrar, mas a primeira fase, Juan, tem jogos amanhã, muitos jogos, e o Juan
destacar alguns aqui, Juan. O Colo-Colo. Aqui não, vamos falar antes, Juan, antes Falar antes da Sul-Americana. Sul-Americana. A Sul-Americana tem jogo amanhã das 16 horas de final. O time que ficou em terceiro colocado na fase de grupo da Libertadores pega o segundo colocado que ficou na Sul-Americana. Até o ano passado só classificava um, agora classifica um direto para as oitavas e um vai com uma espécie de repescagem também com 16 horas de final. São 2 jogos, quem caiu na Libertadores, o terceiro colocado na Libertadores, faz o jogo primeiro em casa e vai decidir fora. É o exemplo do Corinthians, Juan. Colo-Colo é América Mineiro, Barcelona, Estudiantes, Corinthians e Universitário, Patronato Botafogo, Sport Cristal e Emelec, Independente Medellín, São Lourenço, Nublense, Audax Italiano, Libertad e Tigre. Lembrando que os da Libertadores fazem o primeiro jogo em casa e decidem fora. A torcida do Fortaleza, Juan, certamente estará ligada nesse jogo do Libertad com o Tigres. Quem passar aí pega o Fortaleza. Vou mandar um abraço para o meu chefe, o meu diretor, Benarte. Ele que esteve fazendo transmissões de final de semana em Gado Bravo. Um abraço para ele, o grande Bena, ele que é torcedor do Fortaleza, a TV FP, que, como eu falei, repito, esteve no Gado Bravo fazendo transmissões, Juan. Agora sim, Juan. Segunda fase, a primeira já foi, se classificou um time que, se eu não me engano, foi o time da Islândia, o Breiðablik, e agora vai começar a segunda fase para decidir os últimos 5 classificados para a fase de grupos da maior competição de clubes do mundo. Vou mandar um abraço para o Lucivane Simão, ele que é filho do Joca, um abraço para ele, que mora no Riacho Verde. Um abraço também para o irmão dele, para o Luciano, que mora na Bahia, sempre que pode curte o bate-bola. Tá certo? Então vamos falar dessa pré-Champions, Juan. Os principais jogos, tanto a Champions como a Liga Europa, como a Conference League, tem essa fase preliminar, Juan. Mas a Liga Europa e também a Conference League são muitos jogos, né? A gente vai acompanhar mais quando estiver no afunilamento, mas a pré-Champions já são bons jogos, Juan, e principalmente jogos de muitos gols. Vamos atualizar os principais jogos. O Lincoln com o Cuiabá. Esse Lincoln é do Gibraltar, não é? É de Gibraltar e tem o nome de um jogador muito querido por aqui. Os Algírios com o Struga, o Ramon com o Maccabi Haifa, o Oscar com o Valmiera, tem o Kalski com o Ferencváros que recentemente esteve na fase de grupos, mas não conseguiu voltar. O Partizan com o Bate Borisov, muito conhecido, o Shamrock com o Breiðablik, tem o Astana do Cazaquistão contra o Dinamo Tbilisi, o Kinski Helsinki da Finlândia contra o Larni, tem o Constanta contra o Sheriff Tiraspol e o Slovan Bratislava contra o Refém. São times nada conhecidos, mas na próxima fase entram times como o Genk, Galatasaray, Copenhagen, e aí o negócio começa a ficar sério. Lembrando, Juan, que os principais times já estão classificados e esses times que pegam essa... São times de país bem pequenos. Exatamente, esses times que classificam aqui, boa parte deles são times que serão, nos seus grupos, saco de pancadas, né? Alguns, principalmente os times do leste europeu. Juan, podemos ter grito de campeão hoje na Argentina, não é isso, Juan? Podemos, basta um resultado ruim do Talleres de Córdoba. Exatamente, Juan. Exatamente. Aí, Juan, o que acontece? O River Plate, ele jogou ontem, empatou, está com 10 pontos à frente, 10 pontos à frente da equipe do Talleres de Córdoba. Exatamente, que joga hoje, não é isso, Juan? Então, se empatar, o River Plate grita campeão pela segunda vez consecutiva na Argentina. Então, o Juan vai atualizar os jogos de ontem, Juan. Jogos de ontem do Campeonato Argentina, a gente sempre acompanha os jogos da Argentina, que são os principais adversários dos brasileiros nas competições sul-americanas. O Banfield 0x0 com o Arsenal de Sarandi, o Defensa e Justiça 2x2 com o Lanús, que foi final de Sul-Americana recentemente, o Vélez 1x1 com o Godoy Cruz e Instituto, perda de 1x0 com o Tigre, Platense 1x0 no Sarmento, São Lourenço 0x0 com o River Plate, Estudiantes 0x0 com o Racing Clube. Só eu que acho o escudo do Estudiantes e o do Racing parecido? Ô, Juan,
só uma notinha aqui, o meu amigo Pena, né, que esteve fazendo brilhantemente a transmissão lá no Gado Bravo, ontem foi a TV FP, né, fez a transmissão top, e principalmente do jogo do Náutico, o Náutico que, infelizmente, Juan, não soube segurar o resultado, estava acompanhando esse jogo, e o Náutico até o finalzinho, Juan, e nos últimos 10 minutos acabou cedendo o empate, então foi uma estreia, foi um empate com sabor de derrota, né, porque a vitória já estava quase assegurada e acabou desperdiçando, foi nos 10 minutos finais, foi empate com sabor de derrota pela 7ª Copa, a Intercopa lá do Gado Bravo, tá certo? Copa Intermunicipal lá de Gado Bravo, a equipe do Náutico não soube segurar o resultado, certamente, Juan. Eu achei, aconteceu isso com o Náutico do Salgadinho, a mesma coisa que aconteceu com a equipe do Novo Horizonte na Série B na sexta-feira. Fez 2-0, estava ganhando bem, né? E acabou tomando um gol aos 45 e outro aos 53. Quando acontece isso, para quem empata, é muito bom, mas para quem está ganhando e perde, é realmente muito ruim. Uma facada no peito. É assim, o Bena está perguntando aqui qual será. O Ceará, gente. Eu acho que ele escolheu aqui o Boca, né? O meu é o Boca. Não, o dele é o River, né? Não sei. Ele adotou o Barraca Central. O Barraca Central. O Barraca Central é que a gente adota o Barraca Central, mas o Barraca Central não tem cara de Ceará, não, viu? Lá o Ceará é de Boca para River também, tá certo? Então, o Bena aí brincando. Eu adotei o Belgrano. O Bena não deixa, sempre diz brincadeira, mas o Bena é um torcedor consciente. O Juanzinho, com isso, nós temos os jogos de hoje. Temos os jogos de hoje, o Barraca Central contra o Argentinos Júnior, e o seu Barracas pode favorecer o meu Belgrano, porque se ele ganhar, o meu Belgrano, se ganhar também, é claro, se coloca numa posição importante para as competições sul-americanas. O Boca Juniors, o Colón com o Belgrano, o Boca Juniors com o Huracan, Tajeres de Córdoba com o União Santa Fé, o Rosário Central com o Central Córdoba, o Independiente com o Nils, o Atlético Tucumã com o Rinazzo La Plata. Até o Bena brincou aqui, eu também, lá na Argentina, não é que eu não torço o time argentino, não, mas eu gosto do River, e principalmente depois daquela virada que aconteceu em 2019, se eu gostava, agora eu gosto mais ainda. Na verdade, ele gosta de um jogador específico. Mandar um abraço pro Dedé Alves, né? Dedé Alves também curtindo bate-bola, um abraço para ele. O Juanzinho, vem um torneio aí na Santa Rita não, mas é na Lagoa do Serrote. É um torneio de veteranos. A organização lá é do Nonatim. Torneio de veteranos, R$2.000 de premiação. Lembrando, Juan, eu não sei mais detalhes sobre esse torneio. Eu não sei se os dois, tanto o batedor como o goleiro, é veterano. O fato é que é master, tá certo? A partir de 35 anos, mas não está especificando. De 17 de setembro, a inscrição é R$50, Juan. É 2.000 a premiação, né? R$1.000 para o campeão, o segundo colocado R$500, o terceiro colocado R$300 e o quarto colocado R$200. A organização é do Nonatim. E maiores informações, até para saber, Juan, se o goleiro e o batedor é acima de 35 anos, vai aceitar goleiro novo, é só falar com o Nonatim, ele que está na organização desse torneio. Certamente a TV FP fará a transmissão desse torneio do Nonato. Ok, Juan? Ok. Hoje, Juan, a gente vai finalizar com o hino do Botafogo, né? Vamos homenagear o Botafogo. Não tem nenhum torcedor do Botafogo assistindo o bate-bola, mas a gente sempre costuma, né, homenagear um time no programa, né? E quando não tem nada de excepcional, a gente procura o líder do Campeonato Brasileiro, e nessa rodada, né, o Botafogo, que foi bem, Juan, ele foi bem, sofreu muito contra a equipe do Grêmio, foi bem pressionado, mas soube se defender e acabou no segundo tempo fazendo 2-0 e ganhando da equipe do Grêmio. O Grêmio, Juan, que folga na próxima rodada. Como eu falei, o Corinthians joga amanhã na Sul-Americana. Então o jogo do Corinthians na Copa do Brasil, ele acontece no sábado. E no domingo ele jogaria com o Grêmio. E esse jogo foi
foi adiado. Com isso, o Luizito Soares viaja para a Espanha, viaja para se tratar das dores do joelho. Vamos ver o que acontece com o Luizito Soares, tá certo? Então a gente agradece demais os nossos amigos que curtiram o bate-bola. A gente, Juan, na medida do possível, a gente leu as mensagens, algumas, Juan, depois que termina o programa, que a gente, por conta da internet, oscila. E assim, na próxima semana, não, na próxima sexta-feira, nós não faremos bate-bola. Nós iremos fazer um sorteio a partir. A gente depois falou o horário, né, Juan? Nos grupos. Pode ser 8, pode ser 7. O sorteio do torneio organizado pelo Comparaniso, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que acontece no próximo domingo, dia 16, no Babeba Legal. E nós do Bate-Bola faremos lá a chamada, né, Juan? Iremos também transmitir. A gente não promete, Juan, não fala que vai transmitir nas redes sociais por conta da internet, mas a gente vai gravar na medida possível, depois a gente coloca na rede. Certo? A gente agradece. Um bom noite para todos os nossos amigos e fiquem agora com o hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O herói em cada jogo bota. Já adotou o Barraca Central. É o Barraca Central. Por isso é que tu és e has de ser nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes tua Bíblia está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um posto de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O herói em cada jogo,